Por gentileza, Ana. Vamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus, nosso mestre querido, e pedir que essa noite seja uma noite abençoada, de paz, tranquilidade para todos nós, que possamos aprender bastante a tudo que tiver que ser aprendido hoje, que os nossos instrutores, amigos, né, nossos mentores espirituais também estejam ao nosso lado, nos ajudando, que possamos entender tudo, aprender bastante, ter bastante convênio de conversas entre um com o outro, para poder entender um com o outro mais. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Ana. Pessoal, boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo do capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Semana passada, nós trabalhamos bastante a questão 100, né, e seguintes, fizemos um resumo, né, voltamos lá no Livro dos Espíritos, fizemos um resumo da compreensão, né, do que os espíritos trazem sobre a escala espiritual, sobre a escala dos espíritos, desde a questão 100 à questão 13, tá? Então, quem ainda não foi lá, não releu, é importante fazer esse estudo para que a gente possa aprofundar, tá, cada vez mais aqui. Então, nós trabalhamos, lembra? Essas três ordens que pertencem, né, porque o Allan Kardec, quando ele vai fazer um estudo, né, que é o que ele propõe neste capítulo 10, que é fazer um estudo da qualidade dos textos, ou seja, do pensamento, de comunicação, de tudo que os espíritos nos trazem, e depois ele vai, né, ele vai colocar em ordens, né, depois nós vamos ver como que vai ser a classe de comunicações que o Allan Kardec vai trazer para a gente. Primeiramente, foi o que nós estudamos na semana passada, ele vai falar que um dos itens, né, um dos itens de critério de como que eu vou avaliar uma comunicação mediúnica tem a ver com o perfil do espírito comunicante. Então, esse espírito comunicante pode estar, pode vir de uma dessas três grandes ordens: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, que são da segunda ordem, e os espíritos puros. Então, comentamos e relembramos muito, né, na semana passada, algumas informações que dizem respeito a essas três grandes ordens. Alguma dúvida, pessoal, que ficou desde o estudo passado sobre essa questão aqui? Sobre esse entendimento, né, que o Allan Kardec e a equipe espiritual nos coloca, né? Lembra que isso aqui é só na questão metodológica, né? O Allan Kardec tem esse perfil de pedagogo, esse perfil pedagógico, e ele, para trazer informação para nós, ele montou essas ordens para que a gente pudesse enxergar um progresso, né, realmente os espíritos colocados numa escala espírita. Lembrando que não é tão rígido assim, né? Lembra que não tem como a gente saber por exemplo, qual que vai ser a minha última encarnação como espírito bom, e para depois adentrar, né, as escalas dos espíritos puros. Então, isso na vida prática, né, ao mesmo tempo, nós estamos convivendo juntos, só que para que a gente possa ter este conhecimento enquanto estudo, o Allan Kardec, ele colocou para nós, para que a gente pudesse enxergar essa evolução. Alguma questão ainda, alguma dúvida sobre essa escala espírita, pessoal? A gente pode passar um pouquinho mais para frente. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Sempre lembrando que, né, como o Zé Roberto também sempre lembra dos estudos que ele ministra, a gente não tem pressa aqui, tá? Independente daquela nossa programação, né, nós temos, né, segunda programação original, os 2 dias para terminar o capítulo, mas se for preciso, a gente faz, né, como já aconteceu, da gente prolongar o estudo de alguns dos capítulos que nós já vimos. Então, qualquer coisa, por favor, só levantar
a mão ali ou colocar ali no chat. Então, essa divisão, né, como a gente pode ver, essa divisão que o Allan Kardec fez para a gente, como nós colocamos, né, é só para a gente poder enxergar o pensamento, ou seja, qual é a lógica onde a gente vai colocar os espíritos, porque se eu tenho espíritos imperfeitos aos puros, então eu consigo colocar eles como fossem caixinhas, em escalas. Então, novamente, né, o Allan Kardec frisa que isso é só uma questão só metodológica, para que a gente possa entender. E esse grau de diferença entre os espíritos, frisamos bastante na semana passada o aspecto moral, mas também está, né, o espírito, ele também, para poder se elevar na sua escala espiritual, ele também precisa adquirir conhecimentos. Então, quanto mais evoluído, quanto mais grau eu alcançar, quer dizer que eu estou evoluindo nessas duas grandes asas. Nem sempre isso é igual, né? A todos e todo mundo evolui da mesma forma. A gente percebe o mesmo caminho, a escada é a mesma, mas como que eu manifesto essa minha evolução, ela é individual. Só que eu tenho também, assim como nós obedecemos essa mesma escala espírita, eu também, né, o espírito obedece também essas duas grandes asas da evolução, tanto a moral quanto a de ciência, a intelectual, adquirindo conhecimentos. Então, isso vai ser muito importante para o capítulo aqui em estudo, porque um dos aspectos, um dos critérios que eu vou utilizar para poder aferir se é uma comunicação séria, ou é uma comunicação que advém de um espírito que está brincando ali, que está zombando de mim, tem a ver com o conteúdo. E muitas vezes o conteúdo que ele traz, que ele nos coloca através ou da psicofonia, psicografia, não importa qual meio, qual canal mediúnico que aquele médium vai poder me passar essa mensagem, eu vou analisar o conteúdo. E quando eu analiso o conteúdo, já passa para mim, dependendo da análise que eu fizer, a evolução, inclusive de conhecimento naquela área, daquele tema que o espírito está abordando. Então, não é à toa que que o Allan Kardec vai falar que quando aquele que sabe analisar uma comunicação mediúnica encontrou aqui, já é uma das chaves de toda a ciência espírita. Porque, primeiro, para que eu possa fazer o julgamento de uma comunicação mediúnica, eu não tenho que só entender do processo mediúnico prático ali, né? Não basta ser apenas um dirigente de grupo mediúnico, por exemplo, que ele seja escalado ali para uma questão política. Ó, nós, né, o grupo aqui, a gente fez uma eleição, escolhemos o colega fulano de tal para que ele possa estar na frente, para que ele possa fazer análise de comunicação, enfim. Eu preciso que esta pessoa, independente de questões políticas ali do grupo, por exemplo, ela seja dotada de conhecimento espírita. Porque como que ela vai julgar, inclusive, o conteúdo? Será que o conteúdo que aquele espírito ele está me trazendo tem a ver tem a ver com tudo, com todos os princípios basilares, por exemplo, que abraçam o espiritismo? Então, eu preciso não só, né, enquanto estou falando de dirigente de grupo, mas como exemplo aqui, mas isso cabe, essa tarefa para todos. Lembra quando nós estudamos a folha de rosto do livro, onde o Allan Kardec ele fala que o livro né, o conhecimento sobre mediunidade, o livro era para todos. Não é só para o dirigente de grupo, não é só para o médium, não é só para o médium de apoio, o passista, é para todos do grupo, ou seja, todos do grupo, isso num grupo ideal. Né, todos deveriam e eles devem ser dotados de grande conhecimento espírita, não só da área mediúnica, mas principalmente de todas as áreas que tocam que tocam o conhecimento espírita, eu preciso dominar.
Eu preciso dominar. Então, justamente para eu poder identificar o que a gente colocou ali, ó, as anomalias, para que eu possa classificar o espírito, perdão, para que eu possa classificar a comunicação advinda daquele espírito X, eu preciso saber julgar, eu preciso ter critérios, eu preciso conhecer primeiro ou seja, o que já veio, o que já está como basilar, ou seja, como já está como fundamental, no mínimo, dominar as obras básicas. Quem levantou a mão? Foi a Neide? Fui eu, sim, Ana Por favor, Carolina. Neide. É o seguinte, eu não faço parte de nenhum grupo mediúnico, tá? Nunca fiz, né? Só faço parte do grupo público, mas, assim, são questões que me atraem muito. Eu queria saber, por exemplo, médiuns de alta categoria moral, como Chico Xavier e outros, eles podem receber, eles podem não, eles recebem manifestações desses espíritos grosseiros e frívolos? Olha, se a gente for, é uma ótima pergunta. Inclusive, eu estava estudando sobre isso. Neide, eu até anotei aqui, eu vou fazendo além dos slides, eu vou fazendo umas notinhas aqui do que eu vou lembrando quando eu estou estudando. Eu estava estudando sobre isso, a gente vai ver mais sobre a história de vida deles, né? Deles como pessoa, por exemplo, Chico Xavier, que eu estava lendo hoje. O Chico Xavier, quando ele começou ele já nasceu um médium, já nasceu um médium inato, vamos colocar assim, né? E lógico que ele foi, ao longo da vida dele, tomando forma. Mas quando um dos primeiros diálogos, por exemplo, quando ele teve com Emmanuel, que se apresentou como seu mentor, e aí nós vamos ver, ele está ali com seus 17, antes de alcançar a maioridade. Então, ele está ali enquanto o homem Chico Xavier ainda imaturo, mas não como médium. Vamos lembrar que ele passou mais de 400 anos se preparando, né, vindo já como médium. Então, ele já tinha uma bagagem assim incalculável. Só que ali ele estava, ele estava como Chico Xavier, como homem, como mentor, e ainda estava sob todos os perigos que a mediunidade pode trazer, né? Ou seja, então mesmo ele já sendo esse Chico Xavier, né? Ele também podia, né? Ele podia cair em vários erros, um desses é esse. E isso aconteceu com o Chico Xavier. Isso aconteceu. Ele também recebeu, não espíritos zombeteiros, assim, mas sabe aqueles pseudo-sábios? Como nas próprias palavras que o Allan Kardec coloca, porque às vezes eu posso receber uma mensagem, não há nem palavrão, não há nada grosseiro, não é frívolo, mas o espírito, sabe aquela pessoa que quer te passar uma informação, ela quer se achar inteligente, mas ela não está ela não está te passando nenhuma informação correta? E se você acreditar pela sua vaidade como médium, aí você pode ir para vários perigos que a mediunidade traz. Não foi à toa, né, agora voltando na nossa história, que uma das mais famosas, né, conversas do Chico com o Emmanuel foi assim, o Emmanuel falou assim, olha, Chico, se um dia, isso ele tinha 17 anos ainda, tá? Se um dia eu me afastar ou eu falar algo que vai contrário a Allan Kardec, você se afasta de mim. Então, ele já estava ensinando o quê? Não importa se eu sou o seu mentor, não importa se o meu nome, e ele já, né, o Emmanuel, pode não ser um espírito puro, como nós estudamos na semana passada, mas já é um espírito de uma alma já com bom pilares, moral, né, e de grande conhecimento. Então, até o espírito que estava, olha, se eu falhar, você seja crítico. Lembra do método que o Allan Kardec quando fala Allan Kardec, equipe espiritual toda, né? Lembra o que eles já deram para nós. Vamos ser fiéis a esse método de trabalho. Então, e o Chico não foi por Emmanuel, tá? Não foi o caso de Emmanuel, mas o Emmanuel se colocou, né? Falou, olha, se um dia eu falar algo errado, Chico, fica de orelha em pé.
E o Chico, logo no seu início, lembrando que ele não só recebeu o espírito humano, mas sim há vários outros, e muitos nem viraram obras, mas se a gente for estudar em biografia, a gente vai ver que até o Chico, ele foi alvo de espíritos que queriam ali atrapalhar, ele não era mal, eu não queria vir xingar, por exemplo, ou falar palavras feias, né? Ele queria ali se utilizar de um médium e falar um monte de palavras bonitinhas, mas que não me leva a conteúdo doutrinário nenhum, não me leva a lugar nenhum. Pode até contrariar. Sabe aquela pessoa que fala, mas não diz nada? É esse que seria o pseudo-sábio. Então, eles já eles também eles têm que tomar esse cuidado, ter a disciplina, como o próprio Emmanuel já ensinou também ao Chico, e nunca abandonar esse critério. Porque eu não sei qual é o espírito, né? Eu sou um grande médium, eu sou um grande instrumento, né? Eu não posso também ser um grande espírito já de uma elevação moral, mas isso não quer dizer que eu não vou que eu não vou estar fora de nenhum perigo, entende? Agora, se até Chico sofreu, imagina nós, não é mesmo? Então, imagina, se ele tem que tomar cuidado, o nosso cuidado tem que ser redobrado, não é mesmo? Se a gente for lembrar das palavras de Emmanuel. E sobre... Oi? Por isso a necessidade do estudo. Exatamente. Tem esse livro aqui, não sei se você, do Manuel Filomeno de Miranda, né? Um livro mediúnico. Ele fala sobre a prática mediúnica. Então, ele está falando aqui, ele está escrevendo diretamente para o grupo mediúnico, para todos os integrantes, tá? Uma das primeiras coisas que ele fala, olha, se você trabalha na área mediúnica, você não deve nunca se afastar dos estudos, principalmente das obras básicas. Porque não tem como a gente tem esse estudo hoje, daqui a 2 semanas pode escapar da minha cabeça. Agora, se eu estou o tempo todo trabalhando com isso, estudando, relendo, isso vai se transformar em conhecimento. Não vai ficar só um monte de informações, entende? Então, por isso que aqui nessa obra, o Filomeno está falando, olha, estuda. Né? O médium sempre, ele tem, além dele fazer parte da casa, ou seja, de outras atividades, porque não é só para ali servir o grupo mediúnico dele, né? Isso na opinião deste espírito, do Filomeno. Então, ele tem que fazer parte da casa e de grupos de estudo. Né? Ele também tem que aprender. Então, justamente é o que vai, vamos colocar assim, é o que vai... É o que, pelo menos, vai ajudar ele a ficar um pouquinho ele fica protegido, né? Porque quando eu estudo, quando eu faço evangelho, quando eu estou em contato com o bem, né? Eu também sou protegido. Então, eu também tenho esse feedback aí da própria equipe espiritual. Até porque quando nós temos um médium, isso a gente vai trabalhar melhor quando a gente for estudar sobre os vários capítulos, os próximos, né, que vai focar bem na pessoa do médium. Quando o médium ele não estuda, ele não se preocupa com critério nenhum, ele acredita tudo que os espíritos colocam, né? Ele não tem estudo, ele não trabalha também pela sua questão moral. O que acontece? A equipe espiritual, inclusive os seus mentores, se afastam. É igual o professor que se afasta quando o aluno não quer aprender. Vou perder meu tempo aqui. Então, deixa a sua consciência, muitas vezes, né? Tanto que o Allan Kardec, ele vai mostrar isso para a gente ao longo da obra, onde ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Para poder ensinar. Ele fala, então, por que Deus, ele permite que esses espíritos que vêm para zombar, os pseudo-sábios, esses espíritos que não têm nada a contribuir de fato, por que é permitido por Deus que eles venham até nós, né, médiuns, né, venham até os médios? Por que é permitido? Por que não vêm só os mentores bonitinhos, né? Nem Chico só via coisa bonitinha, pelo contrário. Né? Por que vem vem esses amiguinhos, esses irmãos que ainda podem nos tirar do caminho reto?
Aí é simples, justamente, eles também servem como teste. Vamos ver se vamos ver se esse médico que se preparou, né? Vamos voltar lá no livro Os Mensageiros, para quem lê Os Mensageiros, do André Luiz, onde fala sobre o preparo de 30, 40, 50 anos de muitos médios que vêm e, né, vem com esse compromisso reencarnatório, alguns com uma missão muito grande, como o Chico, mas alguns vêm, essa mediunidade para ele vem com um aspecto mais expiatório do que missionário, mas ele se preparou lá no mundo espiritual para poder cumprir essa missão, e ele vai ser testado. Aqui não é escola, numa escola nós não temos testes, nós não temos provinhas, é a mesma coisa. Então, Deus permite. E se eu dou entrada a esses espíritos, né? Se eu deixo eles entrarem, aí, né, eu vou estar sendo avaliada também. Isso no sentido, né, isso no sentido da lei de Deus, né? Como é que eu vou colocar, como é que eu vou fazer esse exercício direito? Então, é por isso que não é à toa que quando a gente for estudar a obsessão, por exemplo, que é um dos grandes perigos que o médium corre quando ele está em exercício da faculdade mediúnica, quando ele se afasta de tudo aquilo que já está escrito na obra, que é só seguir, ele pode entrar em um processo obsessivo grave, de fascinação, por exemplo, e os espíritos adoram. O que tem de espíritos brincalhões que eles adoram, eles dão risada. Eles dão risada. Então, assim, eles adoram isso. Eu fui lá, falei um monte de palavra bonito, o médium lá acreditou, vou ficando aqui, né? Tipo assim, ó, ele me ouviu, né? Então, por isso que, e olha que os médios se preparam. Da mesma forma, quando a gente está fazendo a nossa programação reencarnatória, e a gente decide ali os grandes planos, nós estamos o quê? A nossa alma está sendo formatada para isso. O meu tecido espiritual, que é o perispírito, está sendo formatado para que eu possa conduzir todas as minhas atividades, expiações, missões, enfim, a mediunidade é uma delas. Então eu passo, né? Sobre o Chico Xavier, nós temos assim algumas hipóteses de estudo, tá? Sobre quem o Chico Xavier foi em outras vidas. Eu acho que até comentei aqui com vocês que tem alguns estudiosos que acreditam que ele tenha sido a Celine, né, que já vinha como médium em outras vidas também, então que seria o mesmo espírito. Então, se a gente for contar ali, dá em média acho que até mais de 400 anos de preparo. E os estudos, quando a gente vai aprofundando, os estudos nos dizem que esses médios que já vêm como missionários, Divaldo, Chico, né, a Ivone também já fala de relatos da vida dela, né, ela mesmo já trouxe isso, que eles já foram médios em outras vidas. Então, é por isso que eles vêm com essa grande bagagem de fenômenos mediúnicos capazes a produzir, físicos e intelectuais, né, acho que tudo junto e misturado, né? Então ele já vem totalmente, são conquistas que eles não pegaram só enquanto eles estiveram lá no mundo espiritual por 40, 80 anos. Eles foram conquistando, essa alma foi conquistando essas faculdades mediúnicas ao longo dos séculos, entende? Então eles são preparados, não é lembra, nenhuma evolução, né? Nenhuma evolução, ela dá saltos grandes. Eu vou conquistando. A faculdade mediúnica é uma delas, eu vou conquistando. Então, por isso que para vir com o Chico Xavier, que a gente conheceu, ele foi preparando, ele foi preparado para isso. Entende? Só que isso são hipóteses. Lembrando que o próprio Chico não gostava, né? E isso ele fala, os amigos dele da entrevista, ele não gostava. Ele achava que isso era uma exibição, né? Então ele não gostava de falar da vida dele. Não, eu sou o Chico Xavier. Não importa o que, né? Só que se a gente for analisar, né, de forma crítica as faculdades que ele apresentou para o mundo, né? E isso que a gente não está nem falando, não estou falando de juízo moral, tá? Não estou julgando a questão, o espírito dele, a elevação moral dele, que, lógico, que atribuiu uma qualidade imensa ao trabalho missionário dele, mas só dele enquanto médium, as faculdades mediúnicas que ele conseguia produzir,
né? Ele não poderia ter, o espírito dele não poderia ter só conquistado isso na última encarnação. Então, assim, a hipótese é que ele vem construindo, assim como qualquer, nós estamos falando do Chico, mas poderia ser qualquer outro médium, vem construindo ao longo das vidas. Mesmo Até, porque, mesmo pode porque, falar, Anny, mesmo porque Chico Xavier não deve ter, na encarnação dele, ele não deve ter estudado tanto, porque naquela época também era muito difícil. Então, com certeza, ele foi bem preparado na espiritualidade, né? Para vir com espírito. muita bagagem intelectual, inclusive. Sim, sim. Né? Por exemplo, se a gente for pegar o livro do Delane, do Gabriel Delane, O Espiritismo perante a Ciência, o Delane vai falar sobre isso. Lógico, né, que não conviveu junto com o Chico, o Delane é muito mais velho. Só que ele vai falar assim, olha, nós temos... Por que tem comunicações em outras línguas? O médium não sabe falar alemão, não sabe falar italiano, não sabe. Não sabe falar. A língua dele é o português ou o inglês, por exemplo. Mas ele não sabe falar alemão e italiano. Mas ele dá comunicações em alemão e em italiano. Aí, pergunta, como que ele consegue? Como que ele consegue? Né? E isso porque é o único critério, eu estou vendo só primeiro a língua. Qual foi o idioma que aquela comunicação foi escrita? Esse idioma, o médium não tem este conhecimento nessa vida. Aí o Delane, né, ele já partindo, lógico, do espírito, ele vai falar que esse médium já teve vivências onde ele aprendeu ou conviveu com aquele povo que sabia que aquele idioma, ou pertencia àquele povo em outras vidas, e trouxe essa bagagem espiritual. E é por isso que quando ele está no transe mediúnico, e quando o médium ele entra no transe mediúnico, vamos lembrar que o nosso perispírito se expande. Né? Isso analisando só na questão física, o meu perispírito se expande, então ele se torna mais livre do meu corpo físico, que é essa prisão. Então eu permito, é como se as minhas faculdades, elas ficassem, inclusive as faculdades que eu conquistei em outras vidas, elas ficam mais evidentes. Cessou o transmediúnico ali, pronto, voltou para a prisão. Não adianta, eu não vou conseguir ver um filme em alemão, só consigo dar a comunicação em alemão. Porque naquele momento eu atendi, ele fala e traz exemplos na obra sobre isso, inclusive, de espíritos que desencarnaram, eram soldados em guerra, e a única língua que ele sabia era dele. Né? Então, a comunicação, ele conseguiu achar um médium ali, nossa, aquele médium tem aquela caixinha ali em alemão. Eu vou acessar, eu vou aproveitar aquele transe mediúnico dele e vou aproveitar aquele conhecimento que está ali. Porque lembrando que o nosso espírito não perde o conhecimento, ele é bloqueado. Naquela vida, agora, aquele médium não precisava saber alemão, ele já aprendeu, mas está ali na nossa caixinha. Né? Por isso que isso explica. O mesmo aconteceu com o Chico. Né? Aquelas palavras, né, as palavras rebuscadas que o André Luiz coloca, da onde que ele tirou essas palavras? Como que ele consegue criar esse canal de comunicação? Porque o Chico provavelmente cai no mesmo exemplo desse médium que recebeu o soldado da guerra, o espírito soldado, né? Então ele já traz esse conhecimento, apesar de como o homem Chico Xavier ter tido muito pouco estudo na Terra, pelo menos em sua última roupagem física. Né? Então, isso não quer dizer, olha, né, o quanto, né, ele tanto que ele foi taxado de mentiroso, mas como que ele ia conseguir fazer isso? Ele tinha que ser um gênio. Né? Só que ao longo da vida dele, não é à toa que ele ganhou muito respeito, né? E hoje é um dos maiores médios do mundo, né? Ao lado da Dona Ivone. Quem levantou a mão também foi o Zé? Foi o Zé Marques? Não, eu tô com um probleminha aqui, tá ligando sozinho. Sim, você queria falar. Tá certo. Beijo, pessoal. Então, esse capítulo aqui não é só para a gente decorar, tá? As 4 tipos de comunicação.
tá? Em grosseira, em frívola, em séria, né? Muito, esse conhecimento, né, assim, ele é muito maior do que esse capítulo. Até porque o Allan Kardec, depois ele retoma essa preocupação. A gente percebe ao longo de todas as obras essa preocupação que ele tinha, porque a gente nunca perdesse esse senso crítico para poder analisar o conteúdo. Tá? Aqui ele traz, nesse capítulo 10, ele deu essa ênfase ao critério que eu tenho que levar em conta, em qual ordem, né, que o espírito que está se comunicando comigo, ele pertence. Será que eu estou falando com um espírito elevado? Será que eu estou falando com um espírito extremamente perfeito? Então, quem é esse que está dialogando comigo? Né? Então, aí eu tenho que ter este conhecimento, por isso que eu tenho que ter um conhecimento grande sobre a escala espírita, de como, né, e quais, né, de como que esse espírito, ele se manifesta. Esse é um item só, né? Depois eu tenho que levar em conta, por exemplo, ao médium, né? Ele não entra no mérito aqui deste capítulo, porque ele vai reservar isso aos próximos, então a gente não vai falar muito sobre isso até pelo nosso tempo, mas o médium também é uma peça importante. Assim como eu tenho, né, que levar em conta, né, o conhecimento, a moral daquele espírito comunicante, eu tenho que também analisar o médium. Não vou, mas não no sentido de falar mal do colega ali de trabalho, ali da mesa mediúnica, ou de analisar friamente. Não, mas eu tenho que levar em conta muitas coisas, né? Uma delas, por exemplo, qual é o nome que que o Espiritismo, né, coloca, né, que o Allan Kardec coloca, de quando eu dou a comunicação mediúnica, né, eu médium, estou dando a comunicação mediúnica, e eu passo alguns traços que pertencem a mim, né, porque nunca, né, isso o Allan Kardec deixa claro, nenhuma comunicação mediúnica pode ser pancada. A interpretação, né, da pancada pode ser um livro, né, um livro como o Chico, né, ou seja, não importa qual for o meio e o tamanho da mensagem, ela passa pelo pensamento do médium. E quando passa pelo pensamento do médium, eu deixo as minhas impressões também. E como que é o nome disso? Que a gente sempre fala no meio espírita. Quando o médium deixa as suas impressões também na comunicação mediúnica. Vocês lembram? Pode falar, Cláudio. Eu estou numa crise de espirro aqui, mas eu Oi? vou tentar. Eu estou no meio de uma crise de espirro, mas eu vou tentar falar. É animismo? Animismo, exatamente. Né, que muitas vezes a gente confunde de uma forma totalmente errônea, falando que animismo é a mentira, é o médium que está falsificando. Não, isso aí é falsificação. Né? Animismo é o outro, né, como o próprio nome diz, vem da palavra ânima, né, alma, e isso quer dizer, é a impressão do médium ali. É a mesma coisa, lembra quando a gente brinca de telefone sem fio? Ou quando eu conto uma mensagem, eu espírito, vou passar uma mensagem, um conteúdo para o médium, e quando ele for escrever, né, é lógico que ele vai marcar as impressões dele. Né? Então, eu tenho que levar em conta isso também. Né, eu tenho que levar em conta isso também, quando eu estou fazendo a análise crítica, o animismo. Tem médiuns, né, principalmente quando o médium é iniciante, ele vai ter mais traços anímicos. Isso não quer dizer que ele seja imperfeito, ou que ele não dê trabalho, ou que ele, né, enfim, ele está aprendendo ainda a lidar com esse processo, porque envolve muita coisa, afinidade fluídica, tempo de trabalho, tempo de estudo, o controle emocional, né, a forma como eu estou lidando, como que essa atividade ali do grupo mediúnico afeta a minha vida, o meio ambiente. Será que é um grupo mediúnico feito em casa? Será que é um grupo mediúnico feito na casa espírita?
E que casa espírita? Será que é uma casa espírita séria? Então, até o meio ambiente influencia na comunicação mediúnica. Então, é o meio ambiente, o animismo do médium, o tipo de espírito, né? O conteúdo, a intenção que esse espírito está passando ali, qual é o tipo de trabalho. Então, tudo isso, né? E isso, olha quantos critérios, né, eu preciso adotar para que eu possa fazer uma avaliação completa e assim possa, não, e assim depois, no final, possa dizer, não, isso aqui é uma comunicação séria. Ah, não, essa aqui é séria, porém ela não instrui, ela é apenas séria. Ah, essa aqui é séria e além de tudo, está me trazendo uma educação, está me trazendo um conhecimento. Então, para que eu possa fazer tudo isso, eu preciso conhecer, né? E isso ele deixa, a gente consegue perceber, ele não escreve isso, mas consegue ler isso através, né, interpretando os itens aqui que compõem o capítulo, que eu preciso conhecer, no mínimo, as obras básicas, para que eu possa ser fiel aos critérios ali que eu vou adotar. Né? E depois o conteúdo, porque como que eu vou analisar principalmente o conteúdo? Como que eu posso pegar a comunicação e avaliar, por exemplo, se ela está indo contrária ou não a um princípio espírita, se eu nunca li as obras, ou somente li, ou só tenho um conhecimento que eu adquiri no ED, por exemplo, eu não aprofundei né, em todo o conhecimento, em toda a ciência espírita, e como que eu vou conseguir assumir uma função tão importante que é a função de analisar as comunicações mediúnicas daquele meu grupo, por exemplo. Né? Qual vai ser a postura que eu vou adotar perante a elas, né? E a gente pode ver que muitos grupos, né, como a gente está aqui no nosso grupo de estudo, né, a gente tem que ter esse compromisso crítico, não querendo apontar ninguém, né, mas a gente sabe que no movimento espírita, nós temos muitos grupos mediúnicos que não estão habilitados à moda Kardec. Né? Então, tanto que tem muitos críticos que falam, a gente cada vez, o movimento espírita, muitas vezes, cada vez mais se afasta de Kardec do que está indo a seu favor. Então, por exemplo, lembra de algumas comunicações, quando estava no auge da pandemia, né? Teve alguns grupos mediúnicos em vários pontos do nosso país, não foi só um grupo mediúnico, tanto que isso estourou na internet, Facebook, enfim, que estavam falando que os mentores dos grupos mediúnicos estavam falando da vacina, mas não é a vacina que a gente tomou, não é a vacina do nosso corpo físico, não. Era uma vacina contra a Covid, e seria dada uma vacina espiritual. E isso se espalhou sem critério algum. Olha que ilógico, né? Ou seja, nós estávamos vivendo uma pandemia que está descrita, é um flagelo de Deus, né? É um flagelo que é natural, está descrito desde lá na terceira parte da primeira obra, onde a gente já tinha que estar entendendo isso, né? Eu posso não entender o projeto todo, como nós conversamos na semana passada, não vou entender o projeto todo, mas eu já consigo identificar que é o flagelo que está tocando a humanidade, ela vem com algum objetivo. Está colocando em risco o meu corpo físico, não o meu espírito. O meu espírito precisa tomar vacina? O espírito precisa tomar vacina? Não precisa, né? Então, aí o que foi feito? O que foi feito? Os mentores, né, falaram aos grupos mediúnicos do Brasil todo que teria uma hora ali onde as pessoas tinham que ficar, inclusive, com o braço assim, esperando os espíritos passarem para tomar a vacina. Né? Agora, você imagina Allan Kardec vendo isso, né? Ele deve pensar, meu Deus, né? Não estudaram bastante, não estudaram o suficiente. Né? E como, só porque o espírito assinou como mentor, eles vão dar, né, eu vou dar crédito ao que aquele espírito está falando, e só porque ele assinou como mentor, às vezes escreveu, né, como a gente estava conversando no início, cheio de palavras bonitinhas, mas ainda com um tom frívolo, que não foi percebido, que não foi passado por nenhuma análise crítica, e que, inclusive, se espalhou. E não veio de um grupo só, veio de vários grupos com a mesma
ideia daquela questão da vacina ou seja, que eu tomava a vacina espiritual até esperar a vacina do corpo, né? Só que o que isso, agora isso está contrariando a tudo aquilo que a equipe espiritual nos colocaram desde a época de Kardec, né? O espírito precisa tomar vacina? Ele não precisa, né? Por isso que quando nós estamos lendo este capítulo, a gente vai lembrar, né, de alguns princípios, né, quando Kardec coloca para a gente nas 5 obras. Uma delas é um princípio da concordância dos espíritos. O que isso quer dizer? O que é espírita? O que eu posso aceitar que é uma comunicação espírita? E o que é que eu não posso aceitar que não vem de conteúdo espírita? E o Allan Kardec, ele tinha essa preocupação, e ele coloca em textos, né, ele não, né, mas foi textos que ele escreveu, depois isso foi colocado em obras póstumas, onde ele escreve, né, porque ele já, na época, ele já estava com contato com mais de 1000 centros espíritas. Não é 1000 médiuns, não, né, como muitas vezes a gente fala, é 1000 centros espíritas ao longo do tempo que ele trabalhou. Então, por isso que um dos critérios que ele foi construindo era conversar com vários médios desses 1000 centros espíritas, ler todas aquelas comunicações, que essa era a tarefa que ele tomou para ele, né, esse critério, né, fazer essa análise de tudo que ele recebia, seja de artigos, seja de evocação do espírito, de comunicação direta, tudo. Ele analisava os textos. Tá? E aí foi quando ele começou a identificar, né, como a gente aprende lá no EJA, foi quando ele começou a identificar que aquele assunto, além de não contrariar o bom senso e a minha razão, ele se repetia, né, ele se repetia em vários médios diferentes que não se conheciam, porque eram, inclusive, de pontos do mundo diferentes. Foi por isso que ele criou o princípio, né, ele adotou, né, para a ciência espírita, ele puxou o princípio da concordância do conhecimento dos espíritos. Foi quando ele percebeu, olha, isso aqui faz sentido, eu tenho a mesma resposta aqui, eu tenho a mesma resposta lá do outro lado do mundo, com palavras um pouco diferentes, mas é o mesmo conteúdo. Né? Então, por isso que ele teve essa tarefa também de ficar como assessor né, da equipe espiritual também, porque ele fazia essa análise crítica. Então, é uma preocupação que ele tinha, inclusive, era do trabalho dele, e ele não queria que isso se perdesse. Ele não queria que isso se perdesse. Não é à toa, né, que um dos últimos capítulos do livro dos Médiuns, que nós vamos estudar, fala sobre o quê? Fala sobre, ele já coloca para a gente a formatação do primeiro movimento espírita do mundo, que é lá em Paris, ou seja, como ele criou, né, como que ele imaginava que tinha que ser o centro espírita, apesar de não ter esse nome, e, inclusive, uma das atividades era a atividade mediúnica. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, né, falamos de grupos mediúnicos caseiros, de casa, né? Como quando muitos falam assim, mas Allan Kardec, ele participou tanto, né, de movimentos de comunicações mediúnicas realizadas em casa, por que eu não posso fazer? Por que eu e meus colegas aqui do grupo, do centro, a gente não pode marcar um dia, né, escolher a casa de alguém e fazer um grupo mediúnico dentro da casa do fulano de tal? Porque, realmente, o Allan Kardec, ele participou de muitas sessões espíritas dentro de casa. Mas isso foi no início, a gente está falando isso até 57, 58. Depois ele já muda. E isso, no livro dos médiuns, já vai falar, não, é preciso que seja criado um centro, um grupo fechado, que não pode ser na casa de ninguém, que seja específico para o trabalho daquela atividade mediúnica. Entende? Então, assim, isso até mesmo, isso é só um exemplo, né? Então, até mesmo quando a gente escolhe o meio ambiente, eu quero insistir em fazer em casa.
né? Sendo que o próprio Allan Kardec, em vida, evoluiu. Falou, não vamos mais fazer em casa. Vamos juntar os médios todos em um centro, né? Todos em uma sala específica para essa atividade. Né? Então, que isso mostra o quê? Que a gente não tem nem o conhecimento da obra, a gente nem leu, porque o Allan Kardec deixa isso claro. Né? Então, isso é só um exemplo. Então, olha quantos critérios, né, como a gente estava falando, olha quantas coisas eu tenho que levar em conta para eu poder fazer uma análise crítica. Imagina se todos os nossos, a maioria, né, eu falei desse caso da vacina espiritual, que é um absurdo para nós que estamos em contato o tempo todo, e a gente se propõe a fazer esse estudo, né, a gente está o tempo todo em contato, né, então a gente já consegue raciocinar que a vacina, né, que a vacina espiritual não ia me trazer a cura, né, né, isso que a gente não está nem aprofundando e analisando se existe o termo vacina espiritual, essa coisa toda, né, o que seria o que o Allan Kardec também ia falar assim, vamos analisar também os termos, né, mas imagina se todo mundo, né, se todos os centros espíritas, né, a gente tivesse alguém ali com bastante conhecimento e com bastante critério, ao ponto de falar assim, pessoal, não vamos, isso é até maldade, né? A gente estamos vivendo numa pandemia onde todo mundo, lógico, quer se salvar, onde todo mundo é cheio, né? Estamos num momento de dor, um momento que ainda nos causa confusão. Vamos espalhar, né? Nós vamos espalhar só porque o espírito ali assinou a comunicação como um mentor espiritual. Né? Então, assim, o que a gente perdeu? Esse cuidado, né? A gente perdeu esse cuidado e ainda se utiliza de uma coisa que o Allan Kardec não tinha conhecimento ainda, que era a internet, onde a gente pode, em um segundo, a informação está espalhada por todo mundo. Então, assim, olha, isso faz a gente pensar também um compromisso nosso enquanto adeptos, enquanto espíritas, né? Independente se somos médios ou não, porque isso acontece até com uma palestra, né? Eu não sou médium, mas eu dou palestra, por exemplo, a gente pode pensar, o que eu vou dizer ali na frente? Porque o que esse espírito, imagina esse espírito, ele pode, né, estamos julgando que ele fez de maldade, né, mas isso é um julgamento que nós estamos fazendo como uma hipótese, vou falar aí que vai ter uma vacina vai ter uma vacina espiritual e todo mundo vai se curar, né, ou ele pode ter dito isso também com uma intenção boa, mas ser um espírito ignorante, não ser um espírito instruído. Então, nós temos essas duas hipóteses. Uma coisa é ele fazer por maldade, outra coisa é ele fazer por não ter esse conhecimento, mas não ter a intenção, de fato, de fazer uma maldade. Mas posso conceber um palestrante assim também. Né? Um palestrante, um instrutor de curso, ele pode também cair nesses erros. Né? Quando eu deixo de estudar, quando eu deixo de usar o bom senso, e de ter esse compromisso com tudo isso que o Allan Kardec, né, nós falamos de um princípio só de concordância. Depois desse princípio, Allan Kardec se utilizou do princípio, né, daquele que vamos criar uma unidade do pensamento espírita, que é o que é meu gabarito. Né? Então, quando tem qualquer comunicação, pode advir do Chico, pode advir do Divaldo, pode ser assinado pela Joana de Ângeles ali. Eu vou ter que passar por esse critério. Até porque pode não ser ela. Pode ser alguém se passando por ela. Uma hipótese, né? Então, assim, não importa quem for que assinou, vou analisar o conteúdo. Esse conteúdo que esse espírito que assinou como Joana de Ângeles, por exemplo, ele tem, né, eu vou passar por todos esses princípios. O conteúdo ele casa com aquilo que nós criamos do princípio de concordância que os espíritos nos passaram, e isso os espíritos que estavam criando, aliás, estavam codificando as obras ali de Kardec, tá? Então, não, passou. Sendo a Joana de Ângeles ou não, essa comunicação faz sentido, não está contrariando nenhum princípio espírita. Então, eu posso colocar essa comunicação dentro desse universo, dentro dessa unidade de trabalho, ou seja, um método que o Allan Kardec criou para nos ajudar a fazer esse critério. Da mesma forma
que a gente faz isso com a comunicação de todos os espíritos, devemos fazer isso também com aquele que está dando aula na casa espírita, com aquele que está dando a palestra, porque ele também tem um compromisso de estudo e de saber o que vai passar para o outro, né? Talvez aquele espírito, não sei, não quero julgar, né? Falando da vacina, que era o nosso exemplo, às vezes ele não quis, né? Às vezes ele não queria realmente fazer maldade ou brincar com um momento delicado, né? Pior do que estamos hoje, né? Muito mais delicado, de dor, de sofrimento, de enfrentos, enfim. Então, pode ser que ele não tenha, que ele não tenha intenção, mas pode ser que ele tenha tido a intenção, né? A gente teria que analisar de fato, assim, como é que ele colocou as palavras, né? Como é que esse médio se colocou, né? Como que ele colocou, como que foi proferida essa mensagem. Então, assim, é muito mais amplo, né? É muito mais amplo do que a gente possa imaginar aqui, né? Não é só a gente saber, não é só encaixar as comunicações em caixinhas, né? São muitos critérios que eu tenho que levar em conta. E lembrando, né, como a gente frisou, era uma preocupação do Allan Kardec. Ele queria, né? Ele se preocupava muito com o futuro que o Espiritismo ia tomar, né? Ele já estava em contato com 1.000 centros espíritas espalhados pelos primeiros, né, centros espíritas, e ele já tinha essa preocupação. Peraí, eu tenho que criar essa unidade de trabalho, né? Como todo aquele que está organizando ou que toma a frente do movimento, ele tem que ter uma unidade. Né, até para poder no futuro falar, esse texto, essa palestra, essa comunicação, esse centro, sim, é espírita. Esse não é. Tá? Isso não quer dizer que ele está fazendo um juízo de valor, nem Allan Kardec fala sobre isso, não quer dizer que o que seja não espírita não tem o seu valor, ou que o espiritismo seja melhor, ou pior, não é isso. Tá? Ele tem um critério, olha, isso se encaixa com o conhecimento que os espíritos trouxeram, é essa a pergunta chave, entende? Essa mensagem, ela é séria o suficiente, ela instrui, ela é importante para o movimento espírita, ela não está indo contra, né, a nenhum princípio, então ela passa, né? Então a gente teria que ter esse bom senso. Agora, tem muitas que não. Por exemplo, essa mensagem, não sei o que vocês pensam, mas essa mensagem sobre a vacina, né, a vacina da Covid, do espírito, será que faz sentido? O que vocês acham? Vocês viram isso na época, né? Essas mensagens sobre a vacina da Covid? Pode falar, Glaucia. Eu penso assim, pode ter um outro sentido essa palavra de vacina, se realmente se os espíritos mentores, os espíritos mais evoluídos falaram realmente dessa vacina, eu penso que seja um outro ponto de vista, digamos assim. A vacina, talvez, no meu ponto de vista, é que ela serve para o entendimento da situação. Nós temos, assim, se a gente estudar, se a gente se aprofundar, a gente vai enxergar aquele momento da pandemia, que até hoje ainda está acontecendo, né? Ela não deixou de existir, ela, como é que eu poderia dizer? É o entendimento da situação, da perda, do sofrimento, das dores, entende o que eu quero dizer? Assim, não é a vacina em forma de seringa, agulha, líquido. Não, mas é que a comunicação era, tá? Da Como? comunicação, assim, elas vinham assim, o horário certo, onde você tinha que botar seu braço na mesa, ficar ali esperando a equipe espiritual com agulha. Não, Lógico, isso eu uma acho um dimensão espiritual. absurdo. Então, é nesse Entendi. sentido, Eu né? acho nesse sentido, eu acho que jamais isso aconteceria. Né? Isso, Por não é no que para um sentido grupo figurado, não. privilegiado, né? Por que Isso. para um grupo que está ali dentro de uma mesa mediúnica? Mas talvez a vacina no sentido de... Sabe quando você usa a palavra no sentido figurado, do tipo, Sim, eu estou não é vacinado no para essa sentido situação? metafórico. Né? Eu entendo que é a vacina que eles
quisessem dizer, seria nesse sentido. Agora, no sentido de que realmente um líquido vai entrar no corpo ali para... Não, não Exatamente. acredito. Até porque, aí a gente volta lá vamos até a Gênese, né? O que a Gênese diz? É lógico que a mediunidade de cura, é lógico que a interação de fluidos nós temos o tempo todo entre encarnados e desencarnados. Se fosse dito assim, olha, vamos ficar em prece, vamos alimentar nossos pensamentos, independente de recursos que a Terra ainda, né, virá, né, como o Divaldo falou da vacina, aí sim a vacina física que nós tomamos, para que a gente possa receber os bons fluidos que a equipe espiritual sempre nos dá o tempo todo, aí é um sentido que está de acordo com o que Allan Kardec nos traz. E que isso aconteceu de fato. Lógico que a equipe espiritual estava ali na linha de frente também, assim como os médicos, enfermeiros e outras pessoas da área da saúde estavam na linha de frente, com o termo que nós utilizamos, né, na época, a equipe espiritual também tinha uma linha de frente. E só que eles trabalham com o fluidismo, eles trabalham com os fluidos. Não há um líquido, não há uma... Não preciso criar essa forma, até porque eles utilizam o pensamento, o passe através do pensamento. Né? Então, o passe advindo dele, ou seja, o passe do espírito para como o André Luiz coloca, a chuva de fluidos, que a Terra recebe diariamente por uma equipe, pelos passistas espirituais. Não é nesse sentido. Né? Era no sentido de que tinha uma hora marcada, onde eu tinha que colocar meu braço na mesa, viria. Então, assim, tá muito místico, entende? Não está numa forma que um mentor realmente espiritual, de fato, ele iria trazer. Eu tenho que analisar até a forma como ele escreve, entende? E lógico que sempre colocando o médium também, eu preciso analisar o médium também, né? Como que ele coloca, a forma como ele também escreve, então é muito complexo. Acontece que as informações vinham, né? Porque muitos grupos mediúnicos ficaram em casa, quantos médios ficaram bravos porque a casa espírita fechou muitos, né? Estavam entendendo que era um contexto muito maior, né, do que somente a nossa casa espírita. As outras religiões também sofreram, o mundo inteiro sofreu, né? Então, assim, a gente tinha que viver o novo normal, não é? Isso, e aí muitos não aceitaram isso, fizeram muitos grupos em casa, abriram centros espíritas, né, de forma ilegal, porque tínhamos lei que não deixava a gente abrir a porta física, não é mesmo? Então, assim, e os grupos continuaram. E aí o que acontece? A equipe espiritual, nós não tínhamos só a linha de frente boazinha, no que estava ali lutando, que estava ali com o compromisso e com a missão também de nos ajudar a passar por essa pandemia. Muitos espíritos, brincalhões, umbenteiros, também se aproveitaram. Então, a gente tem que levar em conta, né, quando a gente lê essa mensagem, o conteúdo, como que ela foi escrita, que tipo de espírito falaria isso? Você acha que um Emmanuel, por exemplo, ia falar dessa forma? Não, né? Ele não, então, né, até porque ele já tem um conhecimento suficiente a nos colocar. Agora, outros espíritos falaram. Lembra? Nós comentamos, voltando no Filomeno. O Filomeno falou muito sobre a vacina. E falando coisas que, inclusive, está acontecendo. Ele falou assim, olha, não deposite tudo na vacina, que graças a Deus, a linha de frente que estava encarnada aqui veio com essa missão também de criar vacina e outras coisas. Mas não vai passar tão rápido assim. E realmente, nós já estamos nesse futuro, vivendo isso. Ainda estamos com a Covid. Né? Então, ele estava falando que a Covid é só, segundo o Filomeno, né? É só uma parcela de toda essa aprovação que nós estamos passando de forma coletiva. Entende? Então, assim, ó, a forma como ele coloca a questão moral que ele traz, as referências que ele né, o Filomeno gosta muito de fazer, um autor espiritual gosta muito de fazer referência
ao Allan Kardec, ele fala, Allan Kardec, como Allan Kardec falou lá na lei tal, lá no artigo tal, lá na pergunta tal, então ele vai construindo um pensamento, você vê que ele tem instrução e uma elevação espiritual que o permite a passar para isso, né? Então ele passou pela análise até para virar livro, né? Hoje as federações têm, né, que tem as suas editoras, como a FEP, a FEB, né, elas colocam ali, né, são colocadas pessoas que vão fazer esse controle de livros, porque hoje é muito fácil, né, hoje é muito fácil você chegar com material ali em PDF, olha, eu escrevi um livro espírita, né, que na verdade eu sou o médium, mas aí foi o espírito que passou para mim. Né? Então, o que vai, independente dependente do espírito, independente de mim, eu preciso, né, para que ele possa vir como um livro espírita, ele passa por uma análise, né, que aí essas editoras, elas vão analisar. Uma dessas análises não é só a ortografia, a parte editorial mesmo da obra, vão analisar o conteúdo. Então, essas grandes federações, elas têm pessoas de grande conhecimento espírita para poder fazer essa filtragem. E muitas vezes, como todos nós somos falhos, muitas vezes passa alguma coisinha, né? Aí cabe quem está estudando, cabe quem está relendo as obras a sempre, né, sempre continuar com esses critérios, porque pode ser que passe, e às vezes passa. Alguns livros que, né, por isso que o Allan Kardec colocou, vamos ver o que é espírito, o que é espírita e o que não é espírita. Né? Porque eu posso, não é porque a FEB editou que eu vou confiar 100%. Né? Eu não sei quem está ali no momento, quem é, né, quem é o chefe ali que está coordenando, ele pode errar também. Às vezes alguma palavrinha, às vezes alguma coisa, né? Como já teve, né? Como já tem casos históricos sobre isso. Depois vai lá, reedita de novo, ou tem obras que meio que a FEB parou de editar, por exemplo, de lançar, né? Justamente com essa preocupação. Agora, da mesma forma, né, que nós temos isso em um âmbito de editora, até o nosso grupo, né, que é pequenininho ali na casa espírita, a gente tem que ter o mesmo critério, temos que ter a mesma capacidade, ou pelo menos iniciar isso, né, para que a gente possa fazer essa análise e não ficar na mão dos espíritos. É isso que o Kardec ele não queria, né, que a gente não ficasse na mão dos espíritos, sejam eles quem forem. Porque muitos, né, a maioria não vão ser os mentores, a maioria a gente vai ter contato com aqueles que ainda não alcançaram um progresso o suficiente, inclusive moral, né, e nem todos vêm com uma intenção bonitinha, né, então eu posso lançar, aliás, eu posso vir como espírito, falar que vou, né, acho um médium, que só porque eu quero falar um monte de coisa, mas pode ser eu posso falar um monte de coisa que não seja espírita, por exemplo. Né? Então, aí não cabe a FEB reeditar essa obra que tem um compromisso com a divulgação do espiritismo, não do pensamento daquele espírito. Dá para entender a diferença? Né? E olha que, mesmo com todo esse controle de editora, assim, mesmo assim a gente ainda tem algumas falhas. Né? Tem algumas falhas. Já foram mais, né? Graças a Deus. A evolução está cada vez colocando pessoas com mais critério, né, de horas ali de análise de texto, porque não é porque o espírito, né, ele pode assinar com um nome bonito, né, tudo, a gente não pode perder nunca, né, essa pesquisa, para a gente ver qual é a qualidade que essa comunicação mediúnica coloca. Né? Então, é por isso, né, que o Allan Kardec ele reservou esse capítulo para iniciar esse tema. Lembrando que ele vai voltar sobre esse tema, depois ele vai falar sobre análise de comunicação de novo. O tempo todo ele está preocupado com isso. Né? Então, ele começa de forma tímida, até, que é um capítulo pequeno, né, e fácil de entendimento, ele só está apresentando para a gente essa classe, né, vamos colocar assim, essa classe de comunicações, essas grandes classes, mas dentro dessas grandes classes há uma infinidade de tipos de comunicações. Né? Então, mas ele está passando para a gente esse aspecto geral pedagógico, que era a função dele, e já criando em nós, já criando em nossa consciência essa importância. Olha, nunca
perca o bom senso, nunca perca essa análise crítica, né? Mas isso não quer dizer, pessoal, não é que a gente vai ficar um chato, um crítico, que vai, né, que a gente vai ficar só vidrado nisso, né? Não é isso. Não é que tem que se tornar aquela pessoa chata, não é isso colocar a ideia que ele quer dizer. Ele quer dizer que a gente tem que levar o trabalho mediúnico da maneira mais séria possível, para que a gente nunca, porque a partir do momento que eu deixo, que eu suspendo todas essas análises críticas, todos esses critérios, esqueço tudo aquilo, ou deixo de lado realmente aquilo que a equipe espiritual, o Allan Kardec já tinha nos colocado, eu vou cair naqueles perigos, e são perigos sérios. São perigos sérios. Já teve grupos mediúnicos que acabaram, que tiveram que encerrar o trabalho, porque quase todos os médios se perderam. Ou por doença, ou por uma fascinação, ou por não quererem estudar, entende? Então, assim, não é pouca coisa, assim, é um assunto muito sério, né? Então, nós aqui, nós estamos vendo isso de uma maneira teórica, mas quando a gente está se vendo como médium ali, trabalhador da casa espírita, e aquele que está toda semana ali, que vai em um grupo mediúnico, que frequenta, ele tem que tomar muito cuidado, porque não é uma atividade, apesar de ser uma atividade que a gente fica anos, né, como comentamos no início, se preparando lá no mundo espiritual, que nós temos nossos mentores, nós temos aqueles espíritos que são o nosso anjo da guarda, que ficam realmente ali em guarda, né, por nós, que nos ajudam nessa faculdade, mas isso não quer dizer que eu não tenho que fazer a minha parte, né, que eu não tenha que estudar, que eu não tenha que fazer o evangelho, por exemplo, que eu não tenha que eu não tenha que estar com o meu senso crítico o tempo todo, o tempo todo apurado, que eu não tenho que ter a humildade de, como médium, por exemplo, ter a minha comunicação submetida à análise, né? Vamos supor que eu tivesse recebido a comunicação da vacina que nós estávamos falando, né? Da vacina espiritual ali, né? Eu, médium, eu tenho que ser a primeira a pedir a análise, inclusive, né? Sem nenhum milímetro, porque eu posso estar errado, pode ser um animismo meu, possa ser que eu seja uma médium muito iniciante e não tenha certeza realmente daquilo que é meu, daquilo que é do espírito, que eu não consiga sentir a elevação dele. Então, assim, eu sou a primeira, não, independente do que tiver escrito aí, vamos submeter a análise com o grupo todo? Será que esse é o tipo de comunicação que eu tenha, que eu possa divulgar, que seja útil para a humanidade nesse momento? Então, olha quantas coisas, né? Então, só que como que eu me formato assim como médium, além de lutar contra uma vaidade, lutar contra qualquer outra coisa do tipo, eu tenho que ter um estudo, né? O estudo me dá esse rigor, esse compromisso, né? Então, eu já sei que eu tenho, que ali eu sou apenas um instrumento, que instrumentos também falham, né? E nem sempre aquele espírito comunicante vai ser um mentor, vai ser um espírito de alto grau evolutivo, quase sempre não é. Na maioria das vezes não é. É um espírito que precisa de mais socorro, de mais atendimento, de mais acolhimento do que ele não está ainda apto a me passar uma comunicação séria, por exemplo. Né? Então, e quando passa, muitas vezes eu posso estar dando espaço, né, a um espírito que só quer perturbar, que só quer atrapalhar, não quer passar nenhum conteúdo, mas muitas vezes um espírito também vaidoso. Pessoal, vocês estão muito quietinhos hoje, alguma questão vocês gostariam de comentar sobre o capítulo, sobre todas essas questões que nós estamos conversando? O que você acha, Zé Roberto? Ana, sobre eles, eu também acho que quando fica muito.
quietinho, a gente fica preocupado, né? Você levantou uma parte aí muito importante, no caso especificamente da Covid. Realmente, nós recebemos, né, todo tipo de mensagem contra o ensinamento de Kardec e contra a doutrina espírita. Esse caso específico que você colocou da vacina espiritual foi um, mas tiveram tantos outros, né? Então, a importância do estudo, né, mostra mais uma vez em conhecer as obras, em conhecer todo o trabalho que o Kardec fez. Você comentou da harmonia, da resposta, da universalidade, que ele se preocupou muito, um fato científico para embasar a doutrina espírita. No caso da Covid, eu entendo que foi um grande ensinamento para nós como humanidade, porque veio mostrar o quanto nós podemos praticar o amor, a caridade um com os outros. Foi o mundo inteiro, não foi específico num só lugar. Então veio nos mostrar e recordar todos os ensinamentos de Jesus que foram praticados. Tivemos as dificuldades, claro, todos nós tivemos entes queridos que se foram, mas foi um grande ensinamento. E aquilo que você falou dos médicos, houve um preparo, tudo isso já do plano espiritual. Você vê que os médicos fizeram em tempo recorde as vacinas materiais para ajudar, para que minimizasse as questões da Covid, né? Foi um tempo recorde. Em nenhum momento desde então houve uma preparação e uma liberação tão rápida de vacina. Então, tudo isso teve um preparo do plano espiritual, nada é por acaso, né? Então, foi muito importante, e aquilo que você falou, das mensagens apócrifas, acontece demais numa mesa mediúnica, realmente isso, e como a Covid, sempre como exemplo, a Covid foi algo planejado, administrado pelo plano espiritual. Quantos espíritos que não queriam que isso acontecesse, que esse ensinamento fosse trazido para nós? E lógico que eles iam trazer maneiras ou informações contra a doutrina espírita. Infelizmente, alguns espíritas que não estavam preparados realmente divulgaram fatos que vai completamente contra os ensinamentos de Kardec, né? Então, nós temos que estar sempre preparado, estudar, ser crítico, ter noções, avaliar todas as informações que vêm individual ou coletivo. Isso é muito importante, porque nós vamos nos deparar com isso na nossa vivência espírita. A todo instante, nós temos influência, a gente sabe disso, e nós temos que avaliar. E essas influências, na maioria das vezes, são sutis. Então, se nós não estivermos preparados com o estudo, com a vivência mediúnica, com a vivência espírita, nós podemos também incorrer nesses erros que houveram muitos, né? Principalmente agora com a época da Covid. Exatamente, Zé. Teve coisas, né, muitas comunicações, assim, absurdas, né? Eu acho que se Allan Kardec voltasse, ia botar uma outra ordem, das comunicações absurdas, as coisas não tem nem que comentar. Lembra aquelas comunicações que falavam, que todas, né, já começa a ver um erro hermenêutico ali, né? Todo mundo que está, né, todas as almas que estão retornando ao plano espiritual devido ao Covid, são aqueles que serão exilados da Terra. Né, fazendo referência a uma teoria que tem fundamento, né, tem um fundamento com esse pensamento, com essa universalidade do pensamento espírita, mas que é uma teoria. Né? Aí eu, né, vou inflamar mais a teoria, que muitas vezes eu coloco o meu pensamento, né? Às vezes eu médium, ou eu espírito, ou eu palestrante, né? Não, né? Isso a gente nem sabe o total projeto, porque se lembra só os espíritos puros, mas eles se acham no direito, né? Não importa se estou desencarnado ou não,
a falar que todo mundo, né, olha a falta de humanidade, né, enquanto todas as outras religiões, se a gente pensar nesse sentido religioso, né, de irmandade entre nós aqui da Terra, né, todos rezando e pedindo a salvação de almas, enfim, aí aquele que olha ali o que os espíritas estão falando que todos aqueles que estão morrendo é bem feito mesmo, porque são maus, vão ser espíritos exilados. Olha como nós, né, como que foi vendido um pouco o espiritismo durante a pandemia. E, né, Ana, e é questão só de uma reflexão. O que a doutrina espírita nos traz? Amor, caridade. Imagine, olha, jamais eles trariam isso. Imagine um ente querido seu que desencarnou, esse daí já está degradado, não volta mais para a Terra. Isso é falta de caridade, de amor, e jamais o mundo espiritual ia trazer essa informação para nós, né? Jamais. Né? Não tem nem como. Né? Até o Filomeno falou, nós não sabemos. Nós não sabemos. Né? E ele, inclusive, fala de pessoas que faleceram, né? Da mesma forma da Covid, com os mesmos sintomas, mas que voltaram e já estavam trabalhando lá no mundo espiritual. Já era um espírito com clareza. Né? Ele desencarnou da Covid, mas, então olha a variedade de espíritos. A gente não pode colocar que todo mundo que desencarnou naquele momento crítico era todo mundo igualzinho, todo mundo totalmente, todo mundo trevoso. É verdade. Eu sempre falo, né, Ana, eu sempre brinco que a gente só vê a árvore, nós temos que ver a floresta inteira. O que é o significado daquilo? Nós não sabemos o significado. Nós não podemos ficar com pensamentos, pode ser isso, pode ser aquilo, não. É só a gente lembrar do trabalho que Kardec fez, um trabalho científico, com base na universalidade, na concordância, que a gente vê. Não é a opinião de 1, 2, 3 que vai mudar todo um pensamento universal, né? Então a gente tem que, nós espíritas temos que refletir e avaliar tudo que vem para nós. Hoje, com o advento aí da mídia eletrônica, digital, o que vai vir de informação, a gente vê todo dia. Então nós temos que ter o discernimento de poder avaliar a informação que nós estamos recebendo e evitar, essa é uma palavra que está em moda, o fake news, né? Evitar isso. Nós temos que evitar. Isso também é caridade. Nós temos que evitar. Imagine aquele desavisado que não conhece nada do doutrina espírita e alguém que se diz espírita passando uma informação dessa. Olha, o teu ente querido está degradado, ele não volta mais não, ele deve ter aprontado alguma. Está expulso do planeta já. Está expulso, olha que falta de caridade. E a gente entende que a doutrina espírita é amor, caridade, fraternidade, benevolência, foi tudo que Jesus passou para nós, né? Exatamente. Né? Aí a gente, olha como esse capítulo é importante, né? Olha quantos links de reflexão fizemos, né? Só com esses pequenos itens aqui que o Allan Kardec... Com quatro itens. Né? Olha quanta coisa a gente pode, né? Que a gente pode pensar. Uma delas é essa aqui que eu coloquei, pessoal, para a gente, né? Já que estamos falando, né? Da qualidade de comunicações. Vamos entender agora vamos agora voltar um pouquinho e ver. Mas o que o Allan Kardec chama de comunicação? Qual é a diferença? A gente estava utilizando muito a palavra, até o capítulo 10, ele falava muito sobre as manifestações mediúnicas, manifestações físicas, manifestações inteligentes, né? E agora ele vem frisando muito essa palavra agora, comunicação. Qual seria a diferença, pessoal, entre uma manifestação mediúnica e uma comunicação mediúnica? O que vocês acham? Qual que seria a diferença entre essas duas palavrinhas, esses dois termos aqui?
Quem gostaria de falar? O que vocês acham? Eu acho que a manifestação é qualquer evento que acontece independente do resultado final. Já a comunicação, ela visa um resultado final, que é transmitir uma mensagem. Isso mesmo. No processo, em um processo de fluidos, né, a interação entre o médium e o espírito, ou que está se manifestando, ou que está se comunicando, é basicamente a mesma lei de fluidos. Eu preciso ter essa sintonia, que independe, agora a gente vai suspender um pouquinho as questões morais, tanto daquele do médium, quanto do espírito comunicante, ou seja, houve essa combinação fluídica, essa sintonia fluídica, eu, espírito, posso tanto fazer uma simples, né, eu posso fazer qualquer ação mediúnica, provocar qualquer fenômeno mediúnico, me utilizando me utilizando do fluido vital do médium, dos fluidos do meio ambiente, e mais combinando com os meus próprios fluidos. Né? Eu posso fazer apenas uma pancada, lembra que nós estudamos bastante sobre efeitos físicos, eu posso fazer uma aparição, aparecer, né, em outro local, né, que seria ao mesmo tempo, né, estar 2 locais ao mesmo tempo, lembra o nome disso? A bicorporidade. Eu posso me transfigurar, eu posso modificar o meu corpo espiritual, né, o perispírito. Então, eu posso fazer muitas manifestações, eu posso manipular esse grande laboratório de fluidos, mas, como mesmo o Eras colocou, nem por isso eu tenho a intenção de trazer uma mensagem, de vir com um conteúdo, seja sério, seja um conteúdo, como o Zé Roberto colocou ali, né, um conteúdo falso, uma fake news, né, não importa, né, o conteúdo, a análise é outro passo, mas nem sempre eu quero me comunicar, nem sempre eu, espírito comunicante, eu quero dar eu quero traçar um diálogo com você. Muitas vezes eu só quero provocar um efeito físico, por exemplo. Eu só quero agir, né, sobre a matéria. Que é por isso que quando a gente fala sobre as manifestações, aliás, comunicação, a palavra está errada aqui, pessoal. Na verdade, na verdade, é comunicação mediúnica. Para que eu possa, aí como que Allan Kardec define a comunicação mediúnica? Depois eu vou corrigir ali no slide. Ela precisa ser regular, né? Ou seja, eu preciso um diálogo, a gente está conversando, eu estou passando uma mensagem para você, não importa qual é o tipo de mensagem, mas eu estou dialogando com você. Ela tem que ser contínua, né? Então, assim, eu estou conversando com você, eu estou falando, vai ter um início, meio, um fim, né? É um diálogo, é uma conversa onde a gente vai, nesse diálogo, está trocando de ideias, há uma troca de ideias. Então, numa aparição física, por exemplo, em uma manifestação comum, nem sempre eu vou preencher esses requisitos. Nem sempre ela vai ser regular, nem sempre ela vai ser contínua, não há uma interação entre nenhum encarnado e desencarnado, apenas houve o fenômeno, né? Então, não há uma troca de ideias, não há um conteúdo que eu estou te passando, tá? Então, quando eu estou falando de comunicações mediúnicas, que é também uma manifestação, mas ela se manifesta de uma forma um pouquinho mais elaborada, onde vai ter uma troca de ideias de forma contínua e regular. Então, é assim que Allan Kardec vai definir para a gente o que seria essa comunicação. Né? Então, o que é o que é uma mensagem mediúnica, a comunicação mediúnica? Ela tem que preencher esses requisitos. Fora disso, ela vai ser apenas uma manifestação. Né? Principalmente uma manifestação física, por exemplo, ela vai apenas pressionar os nossos olhos, os nossos sentidos, mas o espírito comunicante, o espírito que está ali se manifestando, ele não tem intenção nenhuma de passar nenhuma mensagem. Não quero dizer nada, não quero trocar ideia com você, eu quero apenas me utilizar da nossa combinação fluídica para que eu possa exercer, para que eu possa tomar ação sobre a matéria.
né? Eu não tenho aqui nenhuma intenção de fazer um diálogo com você. Então, a gente pode dizer que toda comunicação é uma manifestação mediúnica, mas nem toda manifestação mediúnica é uma comunicação. Então, é por isso que, a partir deste capítulo, o Allan Kardec vai se utilizar da palavra comunicação com mais frequência do que ele utilizou antes, né? Antes ele falava muito em manifestações, aparições, fenômenos, ele usou a expressão de laboratório fluídico, né? Agora ele vai, até para ele poder depois desenhar esse médium para a gente, que é a grande preocupação, a cereja do bolo aqui da obra, ele vai falar agora o que o médium mais trabalha, que é a comunicação mediúnica. Então, para que ele possa né, ir caminhando nesse método de estudo dele, ele traz para a gente esse conceito, que é essa comunicação mediúnica. Né? É lógico que ele não vai, o Allan Kardec não vai de forma muito primária falar, olha, comunicação mediúnica é 2 pontos. Não, isso aqui é o que a gente está extraindo da análise de toda a obra, tá? E o caminho que a gente vai percebendo, como que ele vai colocando as palavras. Antes ele falava mais sobre, ou seja, ele falava mais sobre a manifestação, a aparição, os efeitos físicos. Agora ele começa a colocar para nós, apresentar um conceito mais robusto, que é sobre comunicações. E que, devido ao nosso horário, vamos ter que deixar para a gente finalizar na semana que vem, né? Como eu disse, a gente pode reprogramar, né, a nossa lista ali de estudos, né? Nós não temos pressas, né? Como a gente sempre fala que temos nos cursos, de terminar os programas. Então, a gente retoma, a partir da semana que vem, este mesmo capítulo, e, se der tempo, já vamos para o capítulo seguinte, que é uma conversa, uma continuação do que o Allan Kardec está falando aqui no capítulo 10. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida até agora? Comentários? Vocês querem fazer? Se ninguém tiver nada para falar, devido até ao nosso horário, podemos já caminhar para a nossa prece final. Algum voluntário, pessoal? Para a gente poder encerrar os nossos estudos. Ninguém? Olha que tem que ser encarnado, né? Não adianta só... Não adianta ser os desencarnados, essa é uma tarefa nossa. Essa é uma tarefa nossa. Eles já deram todo o apoio para a gente, né? Já preparou o nosso espírito para que a gente possa receber essa instrução de Kardec. Agora, temos que dar o retorno e agradecer, inclusive, né, como bons anfitriões, né, dar o tchau, né, finalizar a nossa reunião. Quem gostaria? Zé, acho que ninguém quer fazer. Escolhe aí alguém, Zé. O que você acha que pode fazer? Eu faço sempre porque eu não ouço a voz da Nélia. Verdade. Quer fazer, Nélia? Por gentileza? Posso fazer, sim. Tá certo. Muito obrigada. Vamos serenar nossa mente, vamos agradecer aos bons espíritos que estiveram conosco aqui durante esse estudo, agradecer a todos os ensinamentos que nós recebemos, que nós possamos refletir durante essa semana sobre tudo que nós aprendemos no dia de hoje. Agradecemos ao Mestre Jesus por essas bênçãos todas desses professores tão bem preparados que estão podendo nos ajudar e esclarecer tantas coisas que a gente, lendo, às vezes a gente não consegue entender. Então, te agradecemos, Senhor, te agradecemos por tudo. E que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana de bastante reflexão desses assuntos que nós aprendemos no dia de hoje. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigada. Ótima semana. Ótima semana. Obrigada, boa noite. Para todas.
Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigado, Nélia. Boa noite a todos. Boa noite, gente. É com Deus. E ótima semana.